Olá! Então, na última aula nós estudamos alguns aspectos relacionados aos governos de Jânio Quadro e João Goulart. Como nós vimos naquela oportunidade, esses governos eles não conseguiram completar uma política econômica para que nós pudéssemos ter uma noção, né, do sentido que esses governos pretendiam para o Brasil. Então, o que era que eles de fato pretendiam para a economia brasileira, uma vez que tanto o Jânio Quadros quanto o João Goulart não conseguiram completar os seus mandatos e assim estabelecer sua política econômica de modo definitivo. Mas não obstante a isso, esse período foi um período bastante importante para a política brasileira, especialmente, e obviamente isso também teve reflexo na estrutura econômica do país. De todos aqueles desdobramentos políticos e toda aquela latência política, vai se transformar no golpe militar de 1964 e vai inaugurar ali uma outra fase para a economia brasileira. Apesar de haver uma ruptura política muito grande, há uma ruptura bastante profunda da ordem democrática do país, nós vamos perceber que, em linhas gerais, apesar de alguns leves desvios, a política econômica não vai mudar tanto, porque se vai preservar a ideia do nacional desenvolvimentismo. Mas isso não vai ser um processo que ocorre logo de cara. Então é esse aspecto que nós vamos estudar. Então, só relembrando, nós introduzimos nos nossos estudos o nacional desenvolvimentismo quando nós estudamos o governo JK. Então, o governo JK ele é estabelecido dentro de um padrão nacional desenvolvimentista. Né? De forma geral, o nacional desenvolvimentismo previa a construção de um país por meio de um crescimento econômico muito acelerado. Então, a ideia era desenvolver aceleradamente a economia nacional e se elegeu ali a indústria como sendo o setor alvo para esse tipo de política que ficou caracterizada aí como o nacional desenvolvimentismo. Então, em 1964 você tem ali a ruptura, né, com o golpe militar de 64 que depois o Jânio Quadro e vai estabelecer ali uma nova ordem política para o país. Mas, como eu disse, apesar de alguns desvios, a estrutura da política econômica vai se manter nessa lógica do nacional desenvolvimentismo. Bom, então nosso objetivo daqui para frente é entender que desvios são esses, né, e como que esse novo nacional desenvolvimentismo, agora autoritário, é estabelecido na economia brasileira. Então, para isso, nós vamos começar a estudar o período, né, militar, né, os aspectos econômicos do período militar. E nós vamos começar pelo que se convencionou chamar de PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo. Então, nós vamos entender algumas características desse plano e ele vai dar algumas respostas importantes, tanto para entender a economia brasileira no contexto geral, como ele também vai dar algumas ideias importantes sobre o que estava, né, por vir logo após aqui o golpe de 64. Então, o PAEG é que vai compor o plano de fundo das nossas próximas aulas. Bom, vamos lá. Qual era a ideia aqui do PAEG? Eu peço que vocês desconsiderem aqui os títulos dos slides, eles acabou não ficando o que eu havia planejado antes. Mas não tem importância, é uma informação que não vai atrapalhar no entendimento aqui da nossa aula. Então, continuando a ideia do PAEG, o que era que ele previa em termos de objetivos de política econômica? Bom, para entender o que o PAEG significou, a gente precisa entender, relembrar, na verdade, um pouco do contexto econômico que você tinha antes do golpe de 64. O que se tinha ali era, primeiro, no governo do Juscelino Kubitschek, um país em um crescimento muito latente, um crescimento bastante vigoroso. Né? A ideia do plano de metas era exatamente essa, promover um crescimento bastante acelerado da economia brasileira. Só que, como nós vimos, esse crescimento também estava atrelado a alguns desequilíbrios. Esses desequilíbrios giravam em torno de uma inflação que cada vez dava mais sinais de estar sobre
de estar, de estar em descontrole, né, um crescente déficit público, um nível de endividamento, tanto interno quanto externo, né, bastante crescente, né, e todos esses problemas econômicos vão se acumulando ao longo do final dos anos, né, 50 e o início dos anos 60. E aí, depois, né, no período do Jânio Quadros e do João Goulart, você tem, além desses desafios econômicos, também um desafio político muito grande, dado que esse período eh, pré-golpe de 64 é um contexto bastante latente, né, do ponto de vista político. E, obviamente, isso tem enormes impactos, né, sobre os rumos da economia do país. Então, o que se tinha ali era uma economia com uma profunda estagnação, né? Então, você tinha um período de crescimento menor e também uma série de desequilíbrios ali relacionados à inflação, déficit público e endividamento externo. Então, o ano de 1963, né, até 1964, ele se inicia com a economia brasileira nesse contexto do que se chama de estagflação, que é quando se tem a junção, né, tanto de uma economia estagnada, ou seja, de uma economia com baixo crescimento, como também com uma pesada taxa de inflação. Então, ou seja, uma economia extremamente inflacionada. Então, daí a expressão estagflação, que é quando você tem a combinação tanto de baixo crescimento quanto de inflação. Bom, e aí nesse caso, como também foi dito, o período anterior era um período de crescimento, mas isso tudo foi deixado para trás. Mas olha a diferença, né, que é o que é importante aqui. De 1957 até 1962, a economia brasileira cresceu em média 8,8%, né, o que é um crescimento muito alto, inclusive para esses padrões aqui, né, dessa época, onde as taxas de crescimento costumavam ser muito altas. Então, mesmo no final do período militar, né, aliás, perdão, no final do período JK, né, e o início desse quadro, né, político mais adverso, né, com o Jânio Quadros e com o João Goulart, você tem uma economia brasileira ainda com um forte crescimento, 8,8%. Esse crescimento ele estava basicamente relacionado ainda ao plano de metas, porque o plano de metas ele prevê uma série de investimentos e o investimento ele tem uma certa o que se chama de defasagem, né? Então você investe hoje, mas os resultados daquele investimento você só vai obter no longo prazo. Então muitos desses investimentos que sustentou esse crescimento alto aqui no período de 57 a 62, muitos deles ainda são resquícios do plano de metas, mas né, você também tem alguns elementos da política econômica, né, especialmente aqui nesse caso do João Goulart, uma vez que, como vocês viram na última aula, né, não obstante aos desequilíbrios que havia na economia brasileira, ele tentou engendrar um período de uma política mais heterodoxa, né, que previa uma taxa de crescimento maior, né, mas né, essa tentativa vai ser feita ali num breve período e não se terá uma consolidação tão grande. Eu só estou colocando esse elemento só para justificar, né, essa taxa de crescimento aqui alta de 8,8% entre 1957 e 1962. Né? Só que aí, a partir daí, a economia brasileira vê todo esse crescimento desaparecer. Então, por exemplo, em 1963, a taxa de crescimento da economia brasileira só chega a 0,6%, que quando comparado a esse período aqui de intenso crescimento, e mais ainda quando comparado ao período do plano de metas, é um crescimento extremamente pífio, né? Então, um crescimento muito, muito baixo. Então, de uma hora para outra, a economia brasileira viu toda a sua fase de prosperidade, todo o seu auge desaparecer completamente e amargar aqui uma taxa de crescimento extremamente baixa em 1963. E né, conjuntamente com isso, você tem uma taxa de inflação ali extremamente elevada. Então, se a economia, o crescimento do PIB, ele tem uma contração muito grande, o oposto ocorre com a inflação.
Então a inflação ela vai se elevar ali de um patamar de 32,5% aqui em 1962 para um patamar de 79,9% em 1973. Então, de uma hora para outra, a economia brasileira vê seus fundamentos em termos de inflação e em termos de crescimento econômico se deteriorar profundamente. Então, essa taxa de crescimento aqui, aliás, essa taxa de inflação aqui, perdão, de 32,5% já era uma taxa de crescimento muito alta, inclusive para os padrões dessa época, onde as taxas de inflação costumavam realmente ser mais altas. Então, mesmo para esse período aqui, se tem uma taxa de inflação muito alta. E aí você tem um super aumento, né, da inflação, de 32 para 70, quase 80% em 1973. Então, isso de uma hora para outra. A ideia do PAEG, né, que é o objetivo que eu falei para vocês no início da aula, era dar uma resposta a esse quadro de desequilíbrios. Então, né, ao se deparar, né, com esse contexto de crescimento econômico extremamente baixo, uma alta taxa de inflação, além de outros problemas econômicos que a economia apresentava, como, por exemplo, a questão do déficit público, a ideia era tomar uma série de medidas para se fazer frente a esse quadro. E essas medidas vão ficar conhecidas como o Plano de Ação Econômica do Governo, ou o PAEG. Então, o que nós vamos estudar é basicamente as medidas que foram tomadas para se fazer frente a esse cenário, e o contexto que será estudado será o contexto do, de 1964 em diante. Então, né, que é o período dos militares, né? Então vamos lá. A ideia, né, do PAEG, ele vai ter como primeira batalha, vamos dizer assim, como objetivo principal, fazer frente à questão da inflação. Então a inflação dava sinais, né, de estar sob descontrole, e a ideia era, né, tomar uma série de medidas para se fazer frente especialmente à inflação. Todo esse contexto, né, do PAEG, ele vai ser estruturado, né, no que eles vão chamar de reformas estruturais, né? E as reformas e todos os diagnósticos que eles vão formar tinham como mentor, né, vamos dizer assim, um mentor intelectual do PAEG, o Roberto Campos, que na época era ministro da Fazenda do general Castelo Branco, que foi o primeiro militar a comandar o Brasil, né? Então, tem um período, né, só para contextualizar, tem um período de uma junta militar, mas logo depois, né, o Castelo Branco torna-se o primeiro presidente militar. Então, ele coloca como ministro da Fazenda esse esse senhor, o Roberto Campos, e é a partir dos diagnósticos dele, a partir da percepção dele sobre a economia brasileira, que vai se estruturar o PAEG. Ele é, sintetizou a ideia dele, a visão dele sobre a economia brasileira em um documento que foi enviado ao Castelo Branco, que se intitulava A Crise Brasileira e Diretrizes de Recuperação Econômica. Então, basicamente, esse texto tem as diretrizes principais, né, do PAEG. Então, é um texto bastante importante para o contexto que nós estamos estudando aqui. Então, em linhas gerais, esse texto trazia, como foi dito, a questão do combate à inflação como uma prioridade, né? Então, se via a inflação como sendo uma espécie de sinal de um desequilíbrio estrutural, né, maior da economia brasileira. Então, a ideia era lançar aqui um plano de emergência, né, destinado a combater a inflação que se configurava no período. E é basicamente nesse plano, né, nesse plano de emergência para se combater a inflação, que você vai ter configurado ali as ideias principais do PAEG. Mas uma outra questão, só para finalizar essa parte, é que as ideias do Roberto Campos, elas iam além
de uma visão, né, mais emergencial de combate à inflação. Elas visavam questões mais estruturais. Então, esse período ele é marcado, né, por dois grandes fenômenos. O PAEG em si, que é o primeiro que nós vamos estudar, mas também as chamadas reformas institucionais ou as reformas estruturais. Então, isso era um conjunto de reformas, né, que vai modificar bastante a estrutura econômica do país. Muitas dessas reformas elas têm resquícios até hoje, que é a nossa segunda parte. Então nós vamos estudar esse período aqui em duas partes. O primeiro deles, o próprio PAEG, né, como um enfrentamento aqui e a inflação, como o próprio Roberto Campos coloca, e depois as chamadas reformas estruturais desse período, né, para nós entendermos quais eram, né, os objetivos dessas reformas e os impactos que ela teve sobre a economia brasileira. Então, essa será a segunda parte aqui dos nossos estudos do início da década de 60. Né? Mas, como eu disse, vamos começar primeiro pelo PAEG. Bom, e aí, como foi colocado lá, a ideia do PAEG estava assentada basicamente no controle da inflação. A visão do Roberto Campos em relação à inflação, o chamado diagnóstico da inflação, estava no que ele chamou de responsabilidade primordial do processo inflacionário, cabia aos déficits governamentais e à contínua pressão salarial. E aí, o que aqui se estava implícito aqui, né? A ideia dos déficits governamentais. Como era que os déficits governamentais pressionavam a inflação? Bom, primeiro, uma vez que o governo possuía gastos muito altos, ou seja, com uma tendência a apresentar um déficit, você já pressionava a inflação pela própria demanda, né? Então, se você tem um setor público consumindo bastante, né, a ideia é que isso expanda a demanda e que leve a um processo inflacionário. Mas para além disso, o gasto do governo, né, fazia com que mais recursos fossem necessários, ou seja, mais moeda fosse necessária para se viabilizar todas aquelas transações. E isso, obviamente, expandia a base monetária e a partir daí você gerava ainda mais inflação. Uma outra questão que ele colocava, né, como primordial era a chamada pressão salarial, a contínua pressão salarial. Lembrando que um dos últimos elementos lá da política econômica do Jânio Quadros estava assentado exatamente em, em reajustes salariais. A ideia era que esses reajustes salariais eles alimentavam uma inflação crescente, né? Então, à medida que os salários eram reajustados, você estava ali continuamente alimentando a inflação. Então, nesse caso, esses déficits eles alimentavam a expansão dos meios de pagamento, né? Nessa lógica que eu falei para vocês, né? Se você tem um déficit público muito grande, você precisa de mais recursos para poder financiar esse déficit, e isso faz com que a base monetária, né, que são os chamados meios de pagamento, tenha uma pressão muito grande, e a partir desse meio de pagamento você tem um aumento da inflação. E aí esses fenômenos aqui eles estão interligados, porque quando se tinha a inflação pressionada pela expansão dos meios de pagamentos, você tinha mais pressão para corrigir os salários. Então, você tinha um processo de inflação e aí se tinham pressões para se corrigir os salários a partir dessa inflação. E essa correção de salários gerava mais inflação ainda e retroalimentava esse processo. Então, a ideia dele aqui era que esses dois fenômenos aqui, os déficits públicos, ao pressionar os meios de pagamento e essas pressões salariais, elas estavam não só intimamente relacionadas, como elas também pressionavam fortemente a inflação. Então, boa parte das medidas que vão ser adotadas no PAEG em termos de combate à inflação e vão se assentar, né, nesse diagnóstico aqui. Bom, e aí a partir disso se cria uma série de medidas para fazer frente à inflação. Então aqui existem as principais delas. Então a primeira seria um programa, né, de ajuste fiscal com base em metas de aumento da receita, né, e também de contenção,
das despesas governamentais. Bom, uma vez que o déficit público ele estava ali no cerne do diagnóstico da inflação, a ideia então era criar algum tipo de medida que pudesse combater esse déficit público. E aí se cria aqui uma série de medidas para se promover um forte ajuste fiscal na economia brasileira. Né? Primeiro com as metas de arrecadação, né? As metas de receita, e isso se daria por meio da arrecadação tributária e também das tarifas públicas. E aí algumas daquelas reformas que eu falei para vocês, que é a segunda parte aqui da nossa aula, é, aliás, a segunda parte desse assunto é, essas reformas, né, uma delas vai ser exatamente em relação a isso, né, vai ser uma reforma tributária. E a ideia era exatamente, né, se criar as condições para se promover esse ajuste. Além disso, se visava atacar o déficit público pelo lado também das despesas, né, criando-se ali uma política de contenção dos gastos públicos. Isso se dá basicamente, né, já em 1964. Então, a ideia era conter o gasto público, né, aumentando-se a receita, né, e também cortando-se as despesas. E isso era fundamental para se combater a inflação dentro da lógica do diagnóstico que foi formado pelo Campos. Bom, a medida 2, né, era um orçamento monetário que previa taxas decrescentes de expansão dos meios de pagamentos. É, no caso aqui, naquela época, nós não tínhamos um sistema financeiro tal como se existe hoje. Então, hoje existe algumas coisas como cartão de crédito, cartão de débito, né, enfim, uma série de funcionalidades, né, relacionadas à questão de meios de pagamento. Mas naquela época não se tinha nada disso, todo o meio de pagamento que existia era através de papel moeda. Né? E além disso, ou seja, isso quer dizer que você precisava de muito mais moeda, né, em circulação para poder conseguir viabilizar todas essas transações. Então, os meios de pagamento eles desempenhavam um papel muito grande na determinação de variáveis monetárias, dentre elas a inflação. É, uma outra coisa é que nós vimos lá o déficit público que pressionava esses meios de pagamento. À medida que esses déficits eram cada vez mais elevados, você precisava de mais meios de pagamento, de mais moeda para poder financiar todas essas transações. E aí você jogava mais moeda no sistema econômico. Isso significava que a, a pressão sobre a inflação era muito alta. Então, a ideia aqui era, a partir dessa percepção, se criar algum mecanismo que pudesse controlar esses meios de pagamento, a expansão desses meios de pagamento, para então diminuir a pressão sobre a inflação. A ideia aqui é, quanto mais moeda em circulação, maior tende a ser a inflação. Então, se você tiver uma base monetária que ela vá além das transações, da necessidade normal de transações, né, da sua economia, se tiver uma base monetária que vá além disso, além do necessário, você tende a gerar inflação. À medida que esse estoque de moeda começa a circular, a pressão sobre a inflação também aumenta. Quando você prevê, como estava aqui previsto no PAEG, né, uma taxa decrescente desses meios de pagamento, a ideia é que essa pressão fosse diminuindo com o tempo. Bom, a medida 3 aqui, né, entre essas medidas de destaque do PAEG, né, era uma política de controle do crédito ao setor privado, pela qual o crédito total ficaria limitado às mesmas taxas de expansão definidas para o meio de pagamento, para os meios de pagamento. Então, uma outra variável que desempenha um papel muito importante na questão da inflação, especialmente nesse contexto aqui dessa época, era a chamada expansão do crédito. Até então, não se tinha uma regulamentação tão precisa do mercado financeiro, especialmente nessa questão de controle do crédito. Então, como não havia uma autoridade, né, que pudesse controlar esse mercado, você tinha uma expansão muito acelerada do crédito e isso pressionava a inflação. Os agentes eles acabavam ficando sem regulamentação, sem controle, né? Os agentes que eu falo são os bancos, e isso fazia com que o crédito aumentasse, é,
numa taxa bastante alta, e isso pressionava a inflação, né? Quanto mais crédito, mais demanda, né, você tinha e, obviamente, mais inflação. Então, a ideia era conter um pouco esse, esse o volume de crédito, né, que era concedido aqui ao setor privado, como ele coloca. Uma outra reforma, né, também nós vamos estudar mais à frente, está relacionado a exatamente esse aspecto aqui, criar um sistema financeiro, né? Então existe uma reforma que é a reforma financeira que vai moldar o sistema financeiro brasileiro. E uma das coisas que vai estar implícito nessa reforma é exatamente controle, né, sobre variáveis, um maior controle sobre variáveis como o crédito, né, que era concedido ao setor privado. Então, a partir da reforma financeira prevista aqui no âmbito, né, do PAEG, o governo vai passar a ter um controle maior, né, um controle mais efetivo sobre o crédito que é ao setor privado. Isso vai ser importante para fazer frente a essas políticas inflacionárias, né? E a ideia aqui do governo era que esse volume de crédito ele crescesse a uma taxa semelhante, né, a que era definida, né, para os meios de pagamento. Assim você nem gerava desequilíbrios, né, no setor, que era falta de crédito, que também é um problema, né, como também você não gerava problemas de excesso de crédito. Isso é importante porque uma outra questão que está implícita no PAEG, nós vamos comentar até mais à frente, era uma questão de um equilíbrio, né, entre as variáveis econômicas. Então, você não promover choques tão fortes sobre determinadas variáveis que poderiam ter impactos, né, adversos em outras. E a ideia também mais gradualista, em tratar a economia de forma mais gradual, evitando a ideia de tratamento de choques, né? Bom, para finalizar aqui essas medidas principais, uma última era um mecanismo de correção salarial, né, pelo qual as revisões salariais deviam guiar-se por critérios, né, de manutenção durante o período de vigência de cada reajuste, né, do salário real médio, né, que era verificado para o biênio anterior, acrescido de uma porcentagem correspondente ao grau de produtividade. Então aqui se criava uma fórmula, vamos dizer assim, para se fazer os reajustes anuais de salário. E nós vemos aqui que essa fórmula, né, ela era bem menos, ela já tinha critérios assim bem mais estabelecidos do que as versões anteriores, né, que eram feitas simplesmente com base na inflação, então simplesmente jogava a inflação de um período para o próximo, né, e isso causava mais instabilidade ainda da inflação. E aqui já se tinha uma fórmula com outros elementos já mais bem ajustada. Então, esses critérios aqui relacionados à produtividade, à inflação, né, do período anterior, né, e também essa questão da manutenção dos contratos, né, passam então a dominar aqui, a compor a, a ideia, né, a compor a fórmula, vamos dizer assim, de reajuste da inflação. Então já se rompia com aquela lógica mais populista de reajuste salarial que eram percebidas nos governos anteriores. Então já se tinha ali um critério um pouco mais bem estabelecido para isso. Bom, nesse caso, né, o PAEG começa a criar uma ideia de metas de inflação. Então, ele passa a perseguir uma taxa de inflação cada vez menor. Isso é interessante porque a partir disso se assume uma chamada estratégia gradualista, né, de combate à inflação. A ideia não era fazer um tratamento de choque. Então, se você tem uma inflação lá de 80%, como que nós vimos lá no início do período, e aí logo em seguida, no próximo ano, essa taxa de inflação cair, sei lá, para zero. Então, ou seja, promover ali uma política de choque, né, que poderia ter desequilíbrios muito grandes, né, que poderiam causar outros tipos de desequilíbrio através do choque necessário para se fazer frente à inflação. A ideia era adotar essa posição mais gradualista de combate à inflação. Isso é bastante interessante porque a forma de ajuste, né, dos desequilíbrios passa a assumir um novo caráter, deixando para trás os tratamentos de choque, que eram mais comuns para esse período, para adotar uma visão mais, né, gradualista.
Então, com isso, o PAEG ele não tinha o objetivo ali de propor uma, um, eliminar a inflação ali no curto prazo. A ideia era atenuar ali ao longo, né, de um certo período, né? E, né, eh, ele ainda admitia, né, o PAEG ainda admitia uma taxa de inflação em torno de dois dígitos, que girava ali em torno de 10% para o terceiro ano, né, que era o ano de 1965. Então, mas já muito menor, né, do que as taxas de inflação que eram vistas até então. Então, a ideia deles era passar dentro de um período de 3 anos de uma inflação que beirava os 80%, como nós vimos no início, para uma inflação em torno de uns 10%, mais ou menos, a partir do terceiro ano de implementação do PAEG. Bom, uma outra questão que vai ser bastante marcante no PAEG, além dessa visão, né, gradualista, vai ser o que eles chamam de inflação corretiva. A lógica era a seguinte, né? Então, é, você tem as tarifas públicas ali, especialmente os preços públicos, né, extremamente defasados, extremamente desajustados, e o setor privado já previa que em algum momento deveria haver ajustes daquelas tarifas. Então, ou seja, mais inflação. Então, o que era que acontecia? O setor privado já se antecipava a esses reajustes, recompondo seus preços, ou seja, gerando inflação. A ideia era a seguinte: na medida em que se promovia um reajuste dessas tarifas públicas, você eliminava com essa expectativa de que, de inflação, de que a cada ciclo deveria haver inflação porque o governo tem alguma tarifa pública defasada. Então, o que era que o governo fazia? Ele reajustava as suas tarifas públicas e isso gerava inflação. No entanto, com as tarifas reajustadas, né, eh, de forma bem atualizada, né, de forma bem realista, com uma realidade tributária, isso eliminava essa perspectiva de que ainda deveria haver inflação porque o governo ainda precisava reajustar alguma coisa. Então todo mundo já percebeu, olha, o governo já fez seus reajustes, então ele não vai fazer mais. Então isso significa dizer que não tem, pelo menos aqui no curto prazo, um cenário de aumento da inflação. Então, nesse caso, era chamada inflação corretiva, né? Então, quando você gera inflação no início porque você está reajustando suas tarifas públicas, mas em compensação, isso cria uma ideia de realidade tributária e faz com que o setor privado tenha mais previsibilidade nos preços e isso evite a inflação. Bom, na próxima aula nós vamos entender um pouco mais dos resultados, né, práticos de todas essas políticas que nós acabamos de ver e também vamos entrar nas chamadas reformas institucionais que o PAEG vai implementar. Então, essas reformas compõem aqui uma parte importante para a gente entender o contexto do início do período militar e, a partir disso, a gente montar a base de explicação para os resultados que vão ocorrer depois. Porque, como vocês estão vendo aqui, o PAEG ele é essencialmente uma política de ajustes, né, econômicos, ou seja, está mais preocupado com a correção dos desequilíbrios do que com o crescimento econômico. Mas quando for na fase posterior ao PAEG, vocês vão perceber que os militares vão eleger o crescimento econômico como a prioridade principal. Né? Então, assim como foi, por exemplo, para o governo JK. Então, entender o contexto aqui do PAEG é fundamental para isso. Então, hoje a gente vai ficar por aqui e até a semana que vem.